Pelos próximos minutos nós vamos cultuar a Deus. Durante esse tempo tão precioso e tão curto, porque os nossos cultos online, eles costumam levar 40, 50 minutos, quando muito, 1 hora. É um culto objetivo, mas o fato de ser um culto objetivo não significa que é raso, não. É objetivo, é direto, mas é profundo. Não é como se fosse um culto. Agora a gente vai participar desse vídeo como se fosse um culto. Não, não, não. É um culto a Deus. Porque para cultuá-lo, não importa o lugar em que você está. E quem ensina isso é Jesus. Tanto pelas suas palavras, porque Jesus disse, quando você quiser falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e ali o Pai vai te ouvir. Então, o nosso quarto é lugar de comunhão, a nossa casa é lugar de comunhão. E não apenas por isso, embora isso já seria suficiente, mas a gente encontra na Bíblia tantas outras manifestações de Deus em lugares inusitados. Jesus, que alcançava pessoas no meio da rua, no meio do deserto. João Batista batizava as pessoas no meio do deserto. Você tem noção do que é isso? Lá no Rio Jordão. As pessoas iam naquele rio para fazer outras coisas também, para se banhar, para usar água, e ele usava aquele mesmo rio para batizar. Então, a gente vai percebendo com essas coisas que o sagrado, na verdade, o santo que é separado, é a nossa vida. É quando você se consagra a Deus, você se separa para Deus, você separa um lugar para Deus ali, para você orar, para você adorar, pronto, aquele lugar já é um lugar especial. Pode ser sua casa, pode ser esse leito de hospital, pode ser esse local de trabalho em que você me assiste. Se você separar esse lugar e esses próximos minutos para adorar a Deus, para entender mais da palavra de Deus, com certeza algo vai acontecer. Você não vai, ao término desse culto, você não vai não ter percebido nada. Algo vai acontecer no seu interior. Alguma resposta. Deus vai trazer as suas dúvidas, aos seus questionamentos. Mas para isso é importante que você se dedique nesses próximos minutos de forma completa. Eu sei que quando nós participamos de um culto online, é mais fácil coisas nos distraírem, porque alguém pode te ligar, alguém pode bater na porta aí do seu quarto, alguém pode tocar a campainha, o cachorro pode latir, mas que você consiga, apesar de tantas opções de distrair você, que você consiga se concentrar nesse momento de corpo, alma e espírito. Hoje é o último culto que nós fazemos aqui no Nordeste, ainda estamos aqui. O próximo culto, domingo, que será Santa Ceia, você vai preparar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva para que a gente possa relembrar a morte e a ressurreição de Jesus, e até eu quero explicar um pouquinho sobre isso no domingo. O próximo culto já será, se assim Deus permitir, já será em São Paulo, mas que para você não faz diferença, porque onde quer que nós estejamos, eu já disse e vou repetir, enquanto Deus me der saúde e condições, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar no sul do país, eu posso estar aqui no Nordeste, como estou, eu posso estar em outro país, onde eu estiver, Deus me dando saúde e Deus me dando condições, ali nós estaremos para realizar os nossos cultos. E daqui a pouco eu falo um pouquinho dessa experiência que nós tivemos aqui no Nordeste, que foi maravilhosa. Mas agora, vamos consagrar esse nosso momento a Deus. Se você puder, sentado, em pé, ajoelhado, não importa. Da forma que você estiver, feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus nesse momento. Meu Deus, o nosso desejo sincero e real é derramar a nossa vida, a nossa alma, os nossos pensamentos diante de Ti. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Queremos que o Senhor traga respostas, mas não apenas respostas no sentido de milagres, porque talvez a resposta que essa pessoa precise hoje não seja nem esse. A resposta que ela precisa é uma resposta em relação aos seus questionamentos. Ela tem muitas dúvidas, muitas coisas que ainda não foram esclarecidas para ela e ela está desorientada. Ela precisa que o Senhor
mostre o que o Senhor quer dela. Hoje, meu Deus, essa palavra que nós vamos ouvir, eu creio que ela vai esclarecer muita coisa, porque muitas vezes o Senhor vem e muda os nossos planos. E às vezes isso é um pouco desconfortável naquele momento, mas a gente precisa crer que o Senhor sabe mais do que nós, que o Senhor enxerga o que não enxergamos, que o Senhor vê o que não vemos, que o Senhor ouve conversas que nós não ouvimos, e por isso nós precisamos confiar plenamente que quando o Senhor muda alguma coisa, aquilo ali é para o nosso crescimento, amadurecimento, para a nossa vida estar mais alinhada com os teus propósitos. Jesus, nós entregamos essa noite em tuas mãos e que o teu Espírito possa falar com cada um de nós. Neste momento é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Eu quero já compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus muda os nossos planos. Você faz uma série de planos para a sua vida, para a sua família, viagens, objetivos, mas de vez em quando Deus vem e Ele muda tudo aquilo ali. E aí? Como que nós reagimos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas agora eu queria fazer uma oração por todas as pessoas que estão com problema de saúde. Deixa eu te contar uma coisa, você sabe que nós estamos aqui no Nordeste em uma missão, viemos aqui para fazer um poço e com a água desse poço fazer um batismo nas águas. No final das contas, isso aconteceu em dobro. Nós fizemos 2 poços, portanto também 2 eventos, 2 batismos. Você vai acompanhar tudo em breve aqui, a gente vai colocar aqui no YouTube, a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp, e Deus está se movendo de forma extraordinária. E encontramos imprevistos aqui também. Encontramos imprevistos, muitos. Olha, pneu do carro furou 2 vezes, tinha sido uma só. Foram 2 vezes que a gente ficou na estrada, parado para poder trocar o pneu do carro. Tanto eu quanto a Carol, teve alguns dias que nós não nos sentimos bem, que a gente passou mal, mas nada grave assim, mas de ficar enjoado, de vomitar. Também teve o outro rapaz também estava com a gente também, não o pastor Felipe, né, o Odilon, que estava junto com a gente também, que saiu lá do Rio para vir aqui com a gente nos ajudar. Ele é voluntário, ele tem a vida dele, ele tem a loja dele, ele veio para cá para nos ajudar, convidar as pessoas a espalhar a notícia. Também passou mal. Olha, foram alguns imprevistos aqui. A Carol, eu tive que levar ela até no hospital aqui, no pronto-socorro. E isso não estava nos nossos planos, mas até isso a gente agradece. Não é que a gente é louco, doido, não, mas até isso a gente vê que Deus cuida de tudo, Deus sabe de tudo. Encontramos um escorpião desse, olha, meu Deus do céu, acho que era desse tamanho aqui também. Ainda bem que o cachorrinho do Matheus, que estava recebendo a gente, começou a latir e aí latia sem parar. Por isso que eu amo cachorro, não sei se você gosta. Eu tenho a minha, a princesa. O cachorro dele começou a latir. Aí, o que ele tá latindo? Quando foi ver, um escorpião andando pela casa. Mas em tudo, Deus sempre guardando, sempre abençoando. Mas ali, nesses dias em que eu não estava bem, nem a Carol também, mas como eu falei, não era nada demais, mas são coisas assim, de enjoo, de você acabar, né? E, enfim, não quero entrar em detalhes, mas nesses dias eu percebi o seguinte: como é importante você ter saúde. Eu sempre soube disso, porque eu já tive muitos problemas de saúde. Mas essa é uma oração que a gente tem que introduzir na nossa vida. Tem que ser um hábito. Todo dia você falar: Deus, me dá saúde. Me dá um corpo cheio de vigor. Me dá um corpo saudável. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar gripado, eu não quero ficar me sentindo mal. A gente tem que pedir isso a Deus e fazer a nossa parte. Não é simplesmente você pede, mas você não dorme direito, você não faz uma atividade física, você não toma os remédios quando o médico te fala. Aí você quer o quê? Aí você não quer milagre, você quer mágica. Então a gente tem que seguir lá toda a orientação, beber água, toda essa coisa que você já sabe. Mas não apenas isso. Orar, pedir para Deus: Deus, me dá saúde. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo
o Salmo 91, Salmo 23 também, que é muito conhecido, nesses salmos a gente encontra um pedido de saúde ali, de forma indireta, mas é. Quando, por exemplo, no Salmo 23 é dito: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte pode muitas vezes ser esse momento em que a tua vida é ameaçada. Você percebe que a tua saúde, a tua condição está sendo ameaçada. Você não passou pela morte, mas você está passando ali pertinho, você está doente. E ele pede: Deus, quando eu passar por isso, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. A gente tem que pedir isso. A gente tem que pedir isso, longevidade, como também está escrito que Deus iria nos dar longevidade. Mas longevidade não é só viver muito tempo, é viver muito tempo bem. Então eu sei que tudo é de acordo com a vontade de Deus, mas todos os dias crie o hábito de pedir: Jesus, me dê saúde, como eu quero pedir agora. E o que você pode fazer? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários pedidos de oração pela sua saúde e pela saúde dos seus familiares e até amigos. Se você tem um amigo que está doente, pode fazer aqui nos comentários pedidos de oração por você, primeiro o seu. Se você tem alguma doença no intestino, no pâncreas, nos rins, se você está enfrentando um câncer, se você tem uma doença neurológica, qualquer tipo de problema de saúde, a diabetes que está descontrolada, coloque aqui os seus pedidos de oração, coloque o seu nome e coloque o nome dos seus familiares também para que a gente possa orar por eles. E eu quero pedir isso agora, antes da gente entrar na palavra, que Deus venha nos dar saúde. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço por todas as pessoas que estão agora enfermas, que estão passando mal, que acordaram hoje, desde de manhã elas já acordaram se sentindo mal, indispostas. Meu Deus, comece a curar. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Comece a tocar na carne, no corpo, comece a restaurar a condição física dela e também dos seus familiares, porque talvez ela está bem, mas é a mãe que está enferma, é o pai, é o filho. Jesus, comece a restaurar a nossa saúde, vai nos dando vitalidade, vigor, que cada nome, cada pedido que foi colocado aqui seja consagrado a Ti, apresentado a Ti nesse momento. Todos os pedidos de oração. Não apenas esse o Senhor me moveu a orar por isso, mas aqueles que colocaram outros pedidos de oração, às vezes é a libertação de um vício, é o livramento por um familiar que vai fazer uma viagem, talvez seja uma causa na justiça, eu não sei pelo quê, mas nós apresentamos todos os pedidos que aqui foram deixados a Ti e cremos que o Senhor já está tocando em nosso corpo, em nome de Jesus. Respire fundo aí agora e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Se você quiser abrir, primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Quando Deus muda os nossos planos. Vamos entender isso melhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo também o 19. Antes, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, deixa eu lembrar você, novamente, você que chegou agora aqui, você que está participando deste culto online, o nosso próximo culto, que é domingo, nós teremos Santa Ceia. Prepare um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, para que a gente possa celebrar esse momento. Domingo agora, 6 horas da tarde, aqui no nosso canal. Inclusive, falando aqui do nosso canal, você já é inscrito aqui no canal? Procura aqui abaixo, aqui abaixo você vai ver curtir, você vai ver compartilhar. Já o like você já pode deixar, porque quando você deixa o seu like, quando você curte o vídeo, isso nos ajuda a espalhar, porque o próprio YouTube entende que esse é um vídeo bom, as pessoas estão curtindo, então ele ajuda a espalhar, alcançar mais pessoas. Deixa o seu like nesse vídeo agora, mas aqui você também vai encontrar o botão compartilhar. Você pode compartilhar com alguém, você pode enviar para os seus contatos, enviar para um filho, para sua esposa, para sua mãe, que às vezes mora longe, mora distante, está precisando participar de um culto. Manda esse culto, compartilha com ela. E você também vai encontrar aqui abaixo, vai aparecer para você assim, inscrever-se. Se aparecer para você inscrever-se é porque você não é inscrito. Se você já é inscrito, vai aparecer inscrito, aí tá tudo certo.
clique aí no inscrever-se para você estar inscrito aqui no nosso canal e todas as vezes você pode ativar também as notificações, o sininho, porque toda vez que a gente publicar um vídeo aqui, vai aparecer para você e aí você vai poder participar tanto dos devocionais, das orações e dos cultos online que nós transmitimos aqui 3 vezes na semana. Às terças-feiras é o culto com o pastor Felipe e eu às quintas e aos domingos, sendo que neste próximo domingo será Santa Ceia em nosso culto de celebração, tá? E também eu quero mostrar para você um pouco do que aconteceu aqui nesse segundo poço. É um videozinho curto, rápido aí, eu vou mostrar para você. Olha só que imagem extraordinária. Viemos para cá para cavar um poço, fazer um grande batismo. Fizemos 2, porque Deus sabe de tudo. Vamos assistir. Esse é o segundo poço que nós vamos entregar aqui no sertão de Alagoas. Viemos para cá com a intenção de fazer apenas um. Mas quando nós fizemos esse primeiro, essa outra comunidade soube, eles nos procuraram e eles pediram pelo amor de Deus. Essas foram as palavras. Pelo amor de Deus, não voltem para São Paulo sem entregar para nós um poço. E não tinha como negar um pedido desse. E as obras aqui já estão em andamento. Em breve vamos fazer também a inauguração aqui, um culto de celebração. E a gente só tem a agradecer, né, Felipe? A gente está muito feliz porque a gente planejou fazer uma coisa e está conseguindo sair daqui entregando mais do que isso. E com certeza vai ajudar também outras famílias que agora vão ter acesso a essa água sempre que elas precisarem. A verdadeira religião é essa: ajudar os órfãos, os pobres, as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Deus abençoe. Em breve a inauguração a gente vai colocar tudo aqui para você. Deus é maravilhoso e você faz parte dessa obra missionária. Eu acredito que dízimos e ofertas, eles devem ser usados da forma que a Bíblia diz. E eu não vejo nenhum problema em ser usado para manutenção de um templo, por exemplo, né? Tem que pagar a conta de água, de luz, é óbvio. Mas eu também vejo aquilo que a Bíblia diz, que o dízimo e a oferta, como a própria Bíblia diz isso, muitas vezes era usado para sustentar a viúva, para ajudar quem nada tinha. E baseado nisso, nessa visão, que foi algo que Deus falou comigo, né, que a verdadeira religião é essa, é você amparar os mais necessitados. Baseado nisso, nós estamos usando dos recursos, como a própria palavra de Deus diz. Isso foi feito, não foi eu não estou inventando isso, eu estou criando moda. Não, a Bíblia diz isso. Lembra de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir, ele que foi apedrejado? Qual era o papel de Estevão? Você já se perguntou? O que Estevão fazia? Ele era um seguidor de Jesus, tá, mas qual era a função dele? Estevão, ele servia à mesa das viúvas, ele ia até as viúvas que estavam em necessidade. Imagine só, naquele tempo, geralmente quem sustentava a casa, hoje mudou, mas naquela época, geralmente quem sustentava a casa era o homem e os filhos. Se uma mulher não tinha filhos e o marido viesse a falecer, ela ficava numa situação, assim, extremamente complicada. E aí o que naquele tempo a igreja primitiva, a igreja de Jesus fez? Eles separaram alguns homens, dentre eles Estevão, para ir até a casa dessas viúvas e ver, vem cá, o que está faltando aqui? Está faltando coisa? Peraí que a gente recebeu doação aqui, as pessoas entregaram dízimos e ofertas, a gente vai comprar aqui para você não vai passar aperto não. É o que diz a Bíblia, ele servia à mesa das viúvas e dos pobres. Então é por isso que nós viemos para cá, fizemos isso, né? Estamos animados para fazer muito mais, e tudo isso é possível através dos seus dízimos e das suas ofertas. Se você quiser, se torne um dizimista, semeie nessa obra missionária, nem que você faça aí um Pix de R$1, só para ficar salvo lá no seu histórico, e quando você tiver dízimo e oferta para você apresentar, você apresenta nessa conta e sempre vai estar em nome de Amor que Transforma. Eu sei que está aparecendo aí para você, mas no final eu também vou deixar, porque às vezes você está usando o celular aí e fica ruim de pegar, mas vai ficar ali também. E eu quero orar por todos que estão nos ajudando, pessoas que estão participando disso, e até você que não semeou, mas você tem orado por nós. Eu acredito no poder da oração também, e eu quero orar por você nesse momento, e a gente vai
entender a palavra de Deus aqui. 1 Reis 19:19. Meu Deus, em nome de Jesus, eu suplico, peço que o Senhor abençoe todos que fazem parte dessa obra missionária, porque não é o Guilherme, não é o Felipe. Isso é muito além da gente, isso está muito acima de nós. Essa obra foi levantada pelo Senhor. Essa obra foi a resposta de alguém do sertão, alguém no sertão que estava clamando no seu quarto, certamente, dizendo: Deus, não deixa a gente ficar nessa situação, envia aqui uma resposta pra gente, nos acode, nos ajude. E eu creio que o Senhor respondeu a oração dessa pessoa através dessa obra missionária. E que muitas outras pessoas sejam alcançadas. Eu oro por todos que de forma voluntária estão semeando dízimos, ofertas, fazendo doações. Pessoas que estão fazendo isso porque acreditam na força do bem, acreditam na força da semeadura. Que o Senhor possa fazer com que essas pessoas, elas sejam agraciadas pela tua presença, meu Pai. Não porque elas estão dando alguma coisa, porque eu oro também por quem nada tem feito, nada tem dado, eu oro também por essas pessoas. Mas é por causa da intenção, da boa intenção delas. Nós pedimos que o Senhor abençoe todos os ofertantes e os dizimistas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, que assim seja. Vamos cantar essa canção e vamos fazer a leitura da palavra de hoje. 1 Reis, capítulo 19, vai aparecer a letra aí para você cantar junto. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações e à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Vamos entender isso aqui, porque realmente, quando você faz apenas a leitura aqui desse texto isolado, não é algo muito claro. Elias era o profeta naquela época. E Deus mandou ele até um lugar. E chegando nesse lugar, um campo, havia um outro homem, chamado Eliseu, que, de acordo com as informações que a Bíblia nos dá, ele era um homem trabalhador e ele ou a sua família tinham condições financeiras.
Porque você ter 12 juntas de boi, eles pegavam o boi, o que é juntas de boi ou parelhas de boi? Pegava o boi, 2 bois, né? Uma junta de boi, uma parelha de boi era um par. Então pegava-se 2 bois para poder arar a terra, preparar para cultivar, para semear. Lembre-se que aqui o que tinha acabado de acontecer? O povo tinha acabado de passar por uma seca terrível. Terrível, terrível. Foram 3 anos e meio sem chover. Se não havia chuva, não tinha como plantar. Então foram 3 anos e meio de escassez, de deserto, de olha que vida sofrida. Aí o profeta orou, veio a chuva e tal. E aí agora era um tempo de recomeço, onde todo o povo naquela época estava pensando assim, bom, agora é a hora de eu ajeitar minha vida, porque agora que começou a chover, agora a gente tem que plantar, vamos cuidar dos animais, vamos cuidar da terra, vamos tirar o atraso. É mais ou menos o que aconteceu depois da pandemia. Durante a pandemia todo mundo ficou muito assim, né? E não dá para trabalhar, só pode abrir tantas horas por dia, não dá para atender todos os clientes. Ficou tudo muito limitado. Quando passou, né, veio o decreto dizendo, ó, acabou, não tem mais pandemia, agora tudo pode funcionar normalmente. O que todo mundo fez? Agora é hora de acelerar, tem que acelerar porque a gente tem que compensar o tempo perdido. Foi mais ou menos isso. É muito fácil. Eu gosto de falar da Bíblia aqui, porque o que eu vejo? Algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro complicado, difícil. Não é. O homem é que complica. E quando a gente lê a Bíblia junto, seja no devocional ou seja aqui no culto online, as coisas encaixam melhor, as coisas fazem mais sentido, porque você... entendi. Então, é mais ou menos isso, um período pós-pandêmico. Esse povo estava vivendo um período de seca e acabou, depois de 3 anos e meio. Então estava todo mundo correndo, precisa acelerar agora. E uma dessas pessoas era Eliseu, que era um homem comum. Os nomes são parecidos, Elias, Eliseu, mas Elias era o profeta. Eliseu, aqui, era apenas um homem comum que pertencia a essa população que estava pensando assim, vamos arar a terra, vamos cuidar, vamos ter que remir o tempo. E ele estava fazendo isso. 24 bois ele tinha, então ele tinha uma condição, um conforto financeiro relativamente bom, porque era muita coisa, e ainda mais depois de um período de seca, isso revela que ele conseguiu alimentar esses animais durante o período de seca, então ele tinha alguma reserva para poder fazer isso, de comida, de água, de tudo, então, olha, ele tinha uma condição muito boa, muito boa. E ele era trabalhador. Ele não simplesmente mandava os outros fazer, porque aí ele tinha uma condição boa, então ele ia lá e mandava os outros ir para o campo trabalhar. Não, ele estava no campo trabalhando. E isso é um entendimento que a gente tem que ter. Você, eu não sei qual é a tua condição econômica, financeira, mas mesmo que amanhã depois você tenha muitos colaboradores e funcionários e dinheiro, você tem que pôr a mão na massa. Você não pode só ficar delegando funções para os outros, porque as pessoas, elas nunca vão fazer como você. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né, que o boi... Opa, olha eu quase acabando com o culto aqui. Que o boi só engorda à vista do dono, né? Então, você tem que estar lá. Sem dúvida, você tem que estar lá. Então, Eliseu era esse homem, trabalhador, estava ali e tal. E aí o profeta Elias chega, nesse movimento de recomeço, de trabalho duro, pega a capa e joga sobre ele. Como se estivesse chamando ele para algo. E o versículo 20 diz, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, muita gente faminta naquela época, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Então esse foi o chamado de Eliseu. O que aconteceu aqui? Deus mudou os planos de Eliseu. Quais eram os planos de Eliseu? Eu vou arar a terra, a gente vai plantar, agora tem água, agora tem chuva, oh maravilha, a vida voltou ao normal e agora vai ser até melhor. Esses eram os planos de Eliseu. Quais eram os planos de Deus para Eliseu?
que ele deixasse tudo aquilo e que ele agora se tornasse auxiliar do profeta e que futuramente seria um profeta. Deus mudou os planos dele. E às vezes, Deus muda os nossos planos. Às vezes nós estamos em situações confortáveis e Deus, ele vai e muda os nossos planos de várias maneiras. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal e particular. Mas, por exemplo, quando você engravida sem ter planejado aquilo. Então agora você descobriu que você está grávida. Tem gente que está ouvindo isso e está falando, meu Deus do céu, olha, não aceita essas palavras não, Jesus tem misericórdia de mim. Mas imagine só, eu também sei que muitas pessoas que hoje têm seus filhos, a gravidez não foi planejado. Você descobre que está grávida ou você descobre que vai ser pai. Os seus planos mudam completamente. Você tinha planejado fazer uma viagem no final do ano, você tinha planejado fazer alguma coisa, agora você vai ter que reorganizar toda a sua vida por causa daquilo ali. E eu não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário, a chegada de uma criança. Mas que isso mudou os seus planos, se você não estava esperando, é óbvio que mudou. Às vezes você vai ter que mudar de casa por causa da chegada dessa criança. Você vai ter que, às vezes, cancelar uma viagem por causa disso, que já está paga para o final do ano. Então, a chegada de um filho é a mudança de planos nossos. Quando você é demitido do seu emprego também, você não estava esperando. Um belo dia chamam você lá na sala do RH, ou o teu patrão, o gerente chama você, e você vai, e chegando lá, olha, então, porque a empresa está passando por um momento difícil, ou sei lá, você não se encaixa mais com o perfil da empresa, e você vai cumprir o aviso prévio. E agora, meu Deus, mas eu não estava esperando, eu acabei de comprar aqui minha casa, as parcelas. Pois é, às vezes, Deus muda os nossos planos. Seja através de uma demissão, seja através de um problema de saúde, que você não estava preparado, pronto para aquilo ali, e daqui a pouco você está doente. E agora? Agora você vai ter que organizar toda a tua vida em função disso. Você vai ter que reservar um tempo para ir no médico, para se cuidar, para se tratar. Você que dizia que nunca tinha tempo para nada, agora você vai ter que arrumar tempo para fazer sua caminhada. Então, às vezes, Deus muda os nossos planos. De várias formas. São coisas, tanto coisas boas como coisas ruins que acontecem que você não estava esperando aquilo. Pelo menos não naquela hora. Não naquele momento. Como Eliseu. Deixa eu arar minha terra, deixa eu cuidar da terra, 24 bois, oh maravilha, e daqui a pouco, só jogou a capa, mas ele entendeu o recado. E ele foi lá, se despediu dos seus pais e foi seguir o profeta e ele entendeu que Deus estava lhe movendo para aquilo. E eu quero orar por você. Você que está num período de mudança na sua vida. Um período de transições, onde recentemente algo aconteceu, repito, talvez foi algo bom, talvez foi algo ruim, aos seus olhos. Mas algo aconteceu recentemente que obrigou você a organizar totalmente a sua vida. Você está reorganizando completamente a sua vida agora. Confie no que Deus está fazendo. Quando nós viemos aqui para o Nordeste, nós viemos para cá, depois de ter pedido um mês, nós estávamos aqui anunciando, nós chegamos aqui com o recurso para pagar o poço, que não é uma coisa barata. Não é uma coisa barata. Não é. A perfuração é paga, a bomba é paga, a estrutura, que era uma coisa... Quando eu havia dito que tinha ficado 30 mil, alguma coisa, se teve algum culto que eu falei isso. Esse valor ficou, como que eu poderia dizer? Ficou bem mais do que isso. Porque não estava incluído nesse valor a caixa d'água, a estrutura, o pré-moldado para poder segurar aquela caixa d'água, e isso não estava incluso no valor. Seria apenas um caninho mesmo de água que iria sair dali. Mas eu falei, não, a gente tem que ter, porque imagine só, a fila, as pessoas não iam conseguir armazenar água. Ia ter um cano de água, que já seria uma boa ajuda. Mas a pessoa ia ter que ir ali, e ela ia ter que carregar, mas num dia em que a água não estivesse, sei lá, faltou energia, por exemplo. Então não tem força elétrica para bombear
a água, as pessoas não iam ter acesso à água do mesmo jeito. Porque não ia ter uma caixa d'água para armazenar. Não sei se você está entendendo. Só que a gente só foi saber disso lá na empresa. Aí a gente falou, não, a gente quer fazer o melhor. Põe aí a estrutura, o pré-moldado. Põe aí a caixa d'água. Então o valor ficou bem carinho, bem salgado. Mas graças a Deus conseguimos pagar. Gastamos ali, se eu não me engano, foi 39.500 nessa primeira parte. Fizemos, amém, graças a Deus. Que maravilha, foi pago. Glória a Deus. E aí daqui a pouco me chega uma outra comunidade pedindo, pelo amor de Deus, que nós ajudássemos eles lá nesse outro poço, que na verdade eles já tinham até perfurado. Em 2019 já tinha sido feita a perfuração. Só que eles não tiveram recursos para concluir, porque a perfuração é como se fosse assim 30%. Eles não tinham recurso para concluir, para colocar a bomba, para colocar o encanamento, para colocar o cano, para colocar a caixa d'água. E desde 2019 eles fizeram isso, mas depois ficou parado e eles já tinham tentado durante esses anos se reunir para juntar um dinheiro para fazer e não conseguia, porque é caro. E eles pediram pra gente. Falei, e agora? Quer dizer, tem água aqui, mas eles não podem usar porque não tem o aparelho para fazer essa água chegar até eles. E agora? E eu falei, vamos fazer. Com 0,000 reais guardados. Eu falei, não, vamos fazer e seja o que Deus quiser. E fizemos. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Deus muda os nossos planos. A gente veio para fazer um, a gente fez 2. Só que Deus também muda os planos às vezes para situações difíceis. Você se vê numa situação complicada e que na verdade é Deus que está movendo aquilo ali para lá na frente aquilo somar de alguma forma. Então quando Deus mudar os planos na sua vida, confie, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, assim como Ele fez com Eliseu. Vamos orar agora? Se você puder, você vai fechar os seus olhos nesse momento. Que eu quero orar por você. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós queremos te adorar, te exaltar, te agradecer pelas vezes que o Senhor muda completamente os planos que tínhamos. Muitas vezes isso vai trazer um desconforto. Isso vai trazer vai nos colocar numa situação em que nós somos obrigados a sair da zona de conforto. Mas abandonados o Senhor não nos deixa. O Senhor tirou Eliseu, mudou daquele lugar, mudou os planos de Eliseu completamente. Quais eram os planos dele? Agora que passou esse período de seca, eu vou trabalhar na terra. Mas o Senhor queria que ele plantasse não sementes de abóbora, de melancia, de morango, não sei o que ele plantava lá. Agora o Senhor queria que ele plantasse a palavra de Deus nos corações. O Senhor mudou completamente os planos daquele homem. E quantos que participam desse culto que também percebem o Senhor mudando a rota dela. E talvez depois de uma idade, ela está sentindo um desejo muito grande de trocar de profissão. Ela está sentindo um desejo muito grande de mudar da casa onde ela está, de cidade, de país. Ela está grávida. Ou esse homem vai ser pai. Essa pessoa descobriu um problema de saúde que fez com que ela tivesse que alterar tudo. Até a sua alimentação teve que ser outra depois disso. Deus, eu não sei como o Senhor está mudando a rota dela. Eu não sei como o Senhor está mudando os planos dela, mas eu sei de uma coisa. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. E por isso nós Te agradecemos e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos agora. Entregue a sua vida a Jesus agora. Senhor, a minha vida está aqui, os meus planos estão aqui. Eu quero fazer o que Te agrada. Eu quero estar no centro da Tua vontade, Deus. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Se os meus planos não estão batendo com os Teus, que os Teus prevaleçam, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós.
toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. O Senhor é incomparável. Não há ninguém que se compare, não há um ser humano nesse mundo, por mais caridoso, bondoso e honesto que seja, que se compare a Ti. O Senhor é único e por isso nós entregamos a nossa vida e a adoração nós rendemos a Ti, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo a Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Nós temos prazer em estar na Tua presença, Deus, em cantar para Ti. Queremos que a nossa voz seja usada para proclamar a Tua palavra e para curar os corações aflitos e desesperados e para render louvores a Ti, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, adoração, aleluia. Fortaleça-nos, Deus, agora, que a Tua presença venha nos inundar, nos envolver, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós agora, e aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam chateados, aqueles que estavam sentindo a dor na alma porque algo inesperado aconteceu, algo que ela não planejava aconteceu. Mas ainda assim, Deus, nós sabemos que por detrás disso, uma vez que a nossa vida está nas Tuas mãos, nós sabemos que por detrás disso tem propósito, tem plano, tem algo que o Senhor quer nos ensinar, nos amadurecer, nos corrigir, nos fortalecer. Então nós não vamos abrir a boca para reclamar, não. Louvado seja o Teu nome. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Nos ajude, Deus, porque muitas vezes nós não entendemos os planos e projetos Teus, porque há situações difíceis de se entender. A nossa cabeça é pequena, o nosso entendimento é curtinho, a nossa visão ela é limitada. Então, quando não entendermos os Teus planos, nós queremos confiar em Ti. Não queremos chegar diante de Ti para questioná-lo, mas queremos chegar diante de Ti para dizer: amém, Deus, amém. O Senhor sabe o que faz. O Senhor continua sendo bom, fiel e justo.
e nós entregamos tudo nas tuas mãos. Receba a nossa vida, adore a Deus. Diga: Jesus, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é a razão, é o centro da minha vida. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes quando o Senhor começa esse processo de mudança, nós começamos a abrir a nossa boca e reclamar. Perdoa-nos pelas vezes que duvidamos que o Senhor está agindo. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo aí agora. Respire fundo. E tenha paz. Tenha o cuidado de Deus sobre a tua vida. Que Ele receba a tua adoração. As tuas palavras são recolhidas por Ele. As tuas lágrimas também. E que, a partir de hoje, especialmente você que está vivendo um rebuliço aí na sua vida, é que Deus está mudando os seus planos para que o plano dele se cumpra em tua vida. Diga amém, amém e amém. Que assim seja. Que Deus receba a nossa vida e a nossa adoração. Domingo nós vamos celebrar através da Santa Ceia. Não se esqueça disso. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz. Hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe você. Se você quiser se tornar um semeador dessa obra, participar dessa obra, vai aparecer para você aí os meios que você pode fazer isso. Deus te abençoe. Te vejo no devocional. Boa noite.